Então, pessoal, como vocês já sabem fazer essa parte aqui do olho, até onde, professor? Aprender a fazer cílios, aprender a fazer sombra. Então, até aqui vocês já sabem. Primeiro usem o HB para fazer a cor mais suave. Como aqui é uma área pequena, usei o Contonete para sombrear. Os detalhes são feitos com lápis 6B ou um 8B, que são esses tracinhos. Se ficar escuro é só usar a borrachinha aqui. 6B ou 8B aqui em cima, depois passa o pincelzinho, tanto aqui, aqui e aqui nesses cantinhos. Contorno novamente para ficar destacado, depois começa o sombreamento novamente aqui, ó. Começa a ficar com mais fraca, o HB, depois usa o HB novamente, faz um pouco mais escuro, quase o degradê, depois escurece com 4 ou 6B ainda. Finalizou, passa pincel. O mesmo processo que você fez aqui, você faz aqui em cima, só que maior. E depois, se você quiser já fazer os pássaros, você pode fazer sem problema algum. Lembrando que não é obrigado a sair perfeito, certo? Por quê? Porque é uma sobrancelha, é fios. Então, fios não tem como você sempre, toda referência, contar todos para saber se está tudo igual, porque vai perder muito tempo. Então, o que a gente faz é a representação para que fique próximo, semelhante à referência, certo? Tanto questão de tamanho, questão de direção de fios. Aqui o que acontece? A gente vai trabalhar primeiro o fio de baixo da sobrancelha, para depois trabalhar os fios mais altos, igual na referência que eu vou mandar para vocês, certo? Então vamos lá, primeiro passo, vamos começar a fazer os fiozinhos pequenos, os mais claros, para depois escurecer. Eu começo com um lápis HB, começo fazendo alguns fiozinhos de acordo com a minha referência. Então estou olhando aqui, é igual a referência. Então, se sair fio aleatório, é porque a referência está assim. Então, a gente vai fazer de acordo com aquilo que a gente vê. Como é uma pele, aqui embaixo dela tem uma textura escura, certo? Então, aqui eu já vou dar de início um sombreamento um pouquinho mais escuro, certo? Para marcar onde vai ficar essa sobrancelha. Eu vou pegar aqui o lápis 6B. Eu geralmente gosto de desenhar com um lápis mais escuro, mas eu estou aqui só com o lápis 6B, que é o da Faber-Castell. Então você usa aí, se tiver 8B, eu uso 8B. Lembrando que essa parte que eu estou riscando é justamente a sombra que tem debaixo dos fios. Agora a gente vai começar a fazer os fiozinhos um pouco mais escuros. Vamos fazer esse processo com o lápis 2B para fazer mais volume na sobrancelha. Agora a gente vai com o lápis 6B escurecer. Como a base ainda às vezes tem um fiozinho mais escuro, então o que é que você faz? Você escurece a base. Nesse caso aqui, eu vou escurecer essa base usando uma lapiseira. Eu prefiro toda vez que eu vou fazer sobrancelha, cílios, eu gosto de usar mais a lapiseira.
Agora com um pincelzinho. Acho que eu vou usar o pincelzinho com um pó de grafite para deixar um pouco mais escuro. Só nessa região aqui, ó. Você passa o pincel aqui de maquiagem para tirar o excesso desse pó. Aqui eu vou fazer só alguns acabamentos no início da sobrancelha, como se tivesse nascendo alguns fios. Fazendo isso deixa mais realista o seu trabalho. Não é obrigatório, mas fica interessante fazer. Os cílios a gente vai fazer primeiro com a lapiseira. Ah, uma pessoa antes é uma lapiseira, então usa o lápis HB. Pega o HB aqui, ó. Puxa. 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 Por que eu fiz isso? Porque minha referência tá assim. Então, fazendo isso aqui, eu já tenho uma noção para direção onde eu vou jogar o traço do cílios. Então aqui a gente vem e começa escurecendo o traço. Pronto, tem uma noção como é que vai ficar. Como o lápis já está desapontando, é bom você deixar sempre afiado. Eu vou fazer usando a lapiseira agora. Se você ainda não pegou cílios, então na hora de fazer a atividade. Porque não tem como você aprender algo que você não pratica. Então, quer ser bom em alguma coisa? Pratique. Professor, você disse que ia apontar o lápis. Como aqui está escuro, então eu não preciso ter um capricho tão grande, porque aqui eu vou só querer a cor do meu lápis, certo? Aqui fica um pouquinho escuro. Venho agora com o pincel. Agora na parte de baixo a gente tem a marca d'água, que é essa linhazinha aqui, ó. Ela na verdade não existe. Eu fiz isso aqui para ter a noção onde vai começar, então eu vou deixar bem clarinho. Mas não risquei essa marca d'água. Essa marca d'água é como se fosse só uma linha meio que invisível. Então aqui ó, jogo a corzinha de acordo com a minha referência. Eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça, eu estou olhando para a referência. A referência está aqui do meu lado esquerdo, aqui no desenho. Então eu estou olhando para a referência. Estou desenhando olhando para a referência. Então sempre, sempre, sempre e sempre olhe para a referência. O lápis que eu estou usando agora é o lápis 6B. Preste atenção que eu estou segurando na metade do lápis para fazer essa cor. Agora essa cor do meio aqui, como o lápis ele já é escuro, quando eu jogar a sombra aqui com o cotonete, a cor já vai se aproximar. Pode ser com cotonete ou até mesmo com pincel. Eu vou logo usar o pincel, que tá na minha mão aqui. Vou usar o pincelzinho. Como a área está mais clara, eu diminuo a força da minha mão. E na área escura, eu acrescento mais força.
Fiz a base e agora eu faço o quê? Escurece o fio. Então, puxa, solta. Puxa, solta. Puxa, solta. Aí depois de você finalizar esse processo escurecendo o fio com lápis escuro ou pode ser com a lapiseira, você vai fazer os pássaros, certo? Que eu tinha até acabado de me esquecer, mas você faz os pássaros. E aí sim, no final, se você quiser utilizar o pincelzinho, pode usar, certo? O resultado final fica assim. Então, pessoal, para finalizar aqui, certo? O olho ficou assim, a nossa referência está aqui, certo? Então, a missão de vocês é fazer esse esboço aqui do olho, fazer todo o sombreamento. Se tiver dúvida, manda mensagem para mim ou para o professor Robert, que a gente vai te ajudar, certo? Lembrando que é um passo a passo, lembrando que você tem que treinar, lembrando que quando você for desenhar isso aqui, provavelmente pode fazer um erro ali ou outro, mas é assim que a gente aprende. Você erra, você aprende, você acerta, então você tem que praticar para poder conseguir. Essa foi a nossa atividade, ainda vai ter outra, certo? Então, qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim ou para o professor Robert. A referência, deixa eu ver se dá para tirar um zoom. Então, cuida para fazer aí em casa, ok? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Lembrando que a atividade vai estar lá no nosso grupo, ok? Então, boa aula. Espero que dê certo vocês conseguirem fazer esse resultado aqui. E qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar vocês, beleza? Então, valeu, até a próxima aula.